Nós vamos falar um pouquinho sobre as estações. Gostaria de começar falando sobre o outono. O outono é aquela estação onde as árvores começam a cair as folhas já não são mais verdes, são vermelhas ou laranjas, começam a cair, os dias são curtos, a luz do sol diminui, as temperaturas caem, o vento aumenta, menos água disponível. A gente vai ler um texto sobre a unção de Davi, está lá em 1 Samuel 16, 10. Nós vamos ler do 10 ao 21, quando Davi estava passando por essa estação que é o outono. Antes da gente ler, eu queria te fazer uma pergunta. Em qual estação você está? Você já conseguiu identificar qual estação que o Senhor está trabalhando em você? O que o Senhor quer gerar em você nessa estação? Se você não sabe ainda, talvez hoje o Senhor te trouxe aqui para te falar a estação que você se encontra e aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Então vamos ler lá em 1 Samuel. Fala assim: Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os funcionários de Saul disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviam: encontre alguém que toque bem e traga-o aqui. Um dos seus funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou um mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Amém? Aqui a gente viu que Samuel chegou, imagina, sabendo que naquela casa havia o futuro rei de Israel. Bateu na porta, Jessé, feliz que um dos seus filhos seria ungido rei, apresentou seus filhos um por um. E Samuel: não é esse. Não é esse. E aí acabou aquele povo que estava lá dentro. E Samuel falou: uai, Deus me mandou aqui para ungir, mas não é nenhum desses aí não. Tem mais algum? Aí às vezes Jessé parou e pensou assim: tem um menino lá que fica lá cuidando das ovelhas, ele também é meu filho, vou mandar chamar ele. E aí chegou Davi, talvez com cheiro de ovelha, todo sujo, cabelo desarrumado. Chegou lá com uma aparência que não era uma aparência talvez de um rei, entrou na porta: licença, pai. O Senhor falou: é ele. Unge ele. Davi foi ungido, e o que aconteceu? Nada. Talvez voltou para o pasto, cuidou das ovelhas. Aí um dia o rei mandou chamar ele. O
que tinha sido ungido rei, mas ele não foi para ser rei, foi para tocar harpa. Mas não era para ele ser rei? Ele não tinha promessa? Tinha uma promessa sobre ele, tinha uma unção. Samuel ungiu Davi rei, mas ele ainda não era rei. Davi, às vezes, não era nem lembrado. As pessoas olhavam para Davi e talvez falavam, aquele menino ali, aquele que cuida das ovelhas. Talvez nem o seu pai se lembrou dele, talvez nem o seu pai acreditou que ele poderia ser ungido rei, porque ele apresentou todos os outros antes. Davi estava vivendo o outono, uma estação onde havia promessa, onde ele sabia aquilo que Deus ia fazer, mas as pessoas não olhavam para ele com o mesmo olhar que o Senhor olhava. Talvez as pessoas olhavam para ele e falavam, nossa, esse menino pequeno, ele é até bonitinho, mas não tem tanta importância assim. Esse mesmo Davi que, quando Golias estava lá ameaçando o povo de Deus, um gigante que levantou contra o povo de Israel, falou assim, que venha um para me enfrentar. Ninguém teve coragem. Davi bateu no peito e falou assim, eu vou lá. Eu vou lá. E o povo olhando para ele, falando, esse menino, você está doido, Davi? Você não vai dar conta de matar esse gigante, não? Olha seu tamanho, olha o tamanho dele. Não é possível, você vai ter coragem. Aí foi vestir a armadura era grande demais, não cabia no menino. Todo mundo olhando, falando assim, Davi, você vai morrer. Além de morrer, você vai fazer esse povo acabar com Israel. Mas Davi foi lá, chegou diante do gigante, falou, eu venho diante de ti em nome do Senhor dos Exércitos. E olha, eu te falo, não foi aquela pedra que matou o gigante. Foi a palavra que Davi disse antes de atirar a pedra. Talvez você está como Davi, vivendo com uma promessa, com um propósito, com um projeto, com uma unção. Mas parece que as coisas não acontecem. Parece que o tempo nunca chega. Parece que nunca vai acontecer. Parece que acontece com todo mundo ganhando carro, a gente ganhando filho, e parece que para você as coisas não vêm. Mas tem uma promessa sobre a sua vida, mas o que está acontecendo? Será que o Senhor se esqueceu de você? Você acha que o Senhor havia se esquecido de Davi? Parece que as folhas estão caindo, as promessas estão ficando distantes demais para que a gente possa acreditar. Mas antes de matar um gigante, na frente de todo o povo, Davi já havia matado um leão e um urso, quando ninguém estava vendo. Não é sobre a unção e a palavra que está sobre você, porque se o Senhor prometeu, certamente Ele vai cumprir. Mas o Senhor precisa te preparar para viver aquilo que Ele tem para você. Por isso, não se apegue às circunstâncias, não se apegue àquilo que está acontecendo ao seu redor, não olhe para quem diga ao contrário daquilo que o Senhor te disse, porque a promessa do Senhor vai se cumprir no tempo certo. As pessoas podem olhar para você e desacreditar daquilo que o Senhor falou ao seu respeito, mas o Senhor não se arrepende. Você precisa permanecer. Ainda que você não esteja no lugar que o Senhor ainda te prometeu, você precisa permanecer. Assim como Davi, permaneça. Permaneça, porque vai chegar o tempo onde a promessa vai se cumprir. Passou um tempo e Davi se tornou rei. E mesmo rei, ele continuou sendo perseguido, mas a promessa do Senhor se cumpriu. Não importa o que as pessoas digam ao seu respeito, não importa o que as pessoas pensem sobre você, existe um Deus que te olha com olhos de amor, existe um Deus que sonhou com você, existe um Deus que sonhou com a sua vida, que tem um projeto e um plano para você, e esse plano vai se cumprir. Você crê nisso? As lutas podem vir. As dificuldades podem aparecer, o gigante pode se levantar, e aí você vai fazer como Davi,
dificuldade, problema, eu venho diante de você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque não existe um nome maior do que esse nome. Não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Não existe dificuldade, não existe problema que possa permanecer diante do nosso Deus. Por isso, chegue diante da dificuldade em nome do Senhor dos Exércitos. Não reclame, não são suas habilidades que vão te tirar dessa situação. É a sua palavra declarada através da palavra do Senhor. Glória a Deus. Existe também uma outra estação que acontece, que é o inverno. O inverno que talvez muitas pessoas temem. Parece que está tudo frio, tudo gelado. Noites longas, dias curtos e frios, pouca luz. Árvores sem folhas, sem frutos. Parecem sem vida. Mas nós temos um exemplo na Bíblia daquilo que nós podemos fazer. Jó passou pelo inverno. Eu tenho certeza que você já ouviu essa história. Nós vamos ler a história de Jó, está lá em Jó 1, 13, nós vamos ler até o 22. A palavra de Deus diz: certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sebeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que restou para lhe contar. Então ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Meu Deus do céu. Misericórdia. Imagina, você está na sua casa, tranquilo. Chega um servo, falou assim: olha, eu fui o único que escapou, e aí foi chegando um atrás do outro. Você fala assim: meu Deus, não quero que chegue mais ninguém nessa casa, só notícia ruim. Que tempo é esse? Que dificuldade é essa? E aí, recebeu um monte de notícia ruim, perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu sua casa, perdeu sua família, perdeu tudo. O inverno chegou na casa de Jó. Meu Deus. Uma notícia ruim atrás da outra. E aquilo só piorava. Quando Jó acabou de receber todas aquelas notícias, ele adorou a Deus. E a Bíblia diz que em nada ele pecou e nem culpou a Deus. Sabe por quê? Porque ele discerniu a estação. Ele entendeu que as mudanças externas são para gerar algo dentro de nós. E aí, se você continuar lendo a história, Jó estava lá e estava em um silêncio absoluto. Deus não falava mais nada. Só aconteceu uma sucessão de coisas ruins e um silêncio reinou sobre a vida de Jó.
Um silêncio ensurdecedor. Parecia que era a morte. Parecia que era o fim. Parecia que não tinha solução. O inverno estava frio demais. Estava muito rigoroso. Um dia eu estava ouvindo um podcast da Júnia Hayashi, se eu não me engano. E ela contou que ela estava passando pelo inverno. E ela disse: eu orava, eu buscava, eu jejuava, e Deus não me falava nada. Eu estava vivendo um tempo difícil, com muitas dificuldades, muitos desafios, e Deus não me falava nada. Parecia que Ele não me ouvia, parecia que Ele não mudava as estações, parecia que nada mudava. Eu clamava, eu chorava, eu gritava, eu cantava, eu adorava e nada mudava. Inclusive Deus não falava comigo. E ela começou a contar esse testemunho e ela falou: mais um dia eu estava no meu quarto, fechei a porta, sentei na minha cama e comecei a chorar. Ela falava: Deus, eu não aguento mais. Você não fala comigo. Eu estou passando por um tempo difícil, por um inverno muito rigoroso, e nada acontece. Até que ela olhou para o lado e ela falou que ela viu a cama se afundando como se alguém estivesse sentando do lado dela. E ela começou a chorar, entender que o Senhor estava ali. O Senhor continuou sem falar, mas Ele estava ali. E ela falou: desde esse dia eu comecei a pensar sobre algumas coisas. Imagina você estando na sua casa. Você na sua casa não, você está em um ambiente público. Você está em um aniversário, alguém te convidou. Só que só você conhecia aquele aniversariante, você não conhecia mais ninguém daquela festa. Já aconteceu com você? Comigo já. E aí a gente senta numa mesa, né, meio sem graça: licença, posso sentar aqui? Boa noite. E aí você senta naquela mesa e você fica pensando: o que eu vou falar? O que eu vou falar? Vou puxar um assunto aqui. Aí um olhando para a cara do outro, aquele silêncio constrangedor, até que alguém fala assim: tá quente hoje, né? Nossa, esse dia tá calor aqui em BH. Nunca fez tão... Mas à noite o tempo muda, né? Parece que esfria. Esfria. E aí a gente começa a ficar sem graça e rapidinho a gente quer: parabéns, meu amigo, que bom que você veio, estou indo embora, tá? Obrigado, com Deus. E a gente vai embora porque é desconfortável, né? A gente está num ambiente com um silêncio, com pessoas que a gente não conhece. Mas quando você está na sua casa, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, e aí você está lá no seu quarto, e às vezes a sua esposa na cama do lado, e está um silêncio agradável, você está descansando, que delícia, nossa, que gostoso ficar aqui e relaxar. Não é desconfortável esse silêncio. Porque o silêncio ele só é desconfortável quando nós estamos na presença de desconhecidos. Quando nós estamos na presença de pessoas que nós conhecemos, convivemos, o silêncio não é desconfortável. Muitas vezes ele é desejável. Você já parou para pensar isso? Por isso que quando Deus está em silêncio, precisa também ser um ambiente confortável para você, porque você tem intimidade com o Senhor. A sua intimidade não pode mudar na resposta que Deus te dá ou deixa de te dar. Um relacionamento é construído durante um tempo, não é por um momento. Por isso, quando chega o inverno e o silêncio acontece, você precisa se lembrar que existe um Deus que está com você apesar do silêncio. Existe um Deus que está cuidando de você apesar das circunstâncias. Existe um Deus que espera de você a resposta certa. E a resposta certa é: independente dos problemas, independente da dificuldade, independente do inverno rigoroso, adore ao Senhor em todo tempo. Adore ao Senhor.
Porque Ele não é um Deus de circunstâncias. Ele não é um Deus que se molda ao que nós queremos. Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que sabe todas as coisas. Ele é um Deus que cuida de você quando parece que as coisas estão cooperando todas ao contrário, quando parece que nada vai acontecer, quando parece que você vai morrer de frio. O Senhor está ali cuidando de você. Ainda que Ele não fale nada, Ele está com você. A Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Você não precisa temer, você não precisa desesperar. O inverno pode chegar, a estação pode mudar, o frio pode parecer congelante demais, mas o Senhor está com você. Amém? Glória a Deus. Passa o outono, passa o inverno, e então chega a primavera. Aleluia. Chega de luta. Chega de dificuldade. Dias longos. Luz solar, umidade. As árvores começam a ficar floridas. Como é bonito a primavera, a gente ver flores. As árvores florescendo. As árvores ficando bonitas. Obrigado, minha irmã. Estação onde os animais polinizadores começam a espalhar o pólen para brotar mais árvores, mais plantas. Elias viveu a primavera em um versículo marcante. 1 Reis 19, 11 até o 19. A palavra de Deus diz, Elias, só contextualizando, Elias estava passando por uma perseguição. Ele estava sendo perseguido e aí, talvez ele estava vivendo no inverno e foi se esconder em uma caverna. Estava sendo perseguido, jurado de morte, podia morrer a qualquer momento. Estava no inverno, o negócio não estava ficando bom para o lado de Elias, não, e ele correu para se esconder na caverna. Mas aqui alguma coisa aconteceu. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou, o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando para matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Zeu, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Zeu. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Amém? Olha, Elias estava escondido lá no inverno, na caverna, com medo de morrer. E aí o Senhor falou, olha, sai aí para a beirada do monte que eu vou passar. E aí pensa, veio um vento muito forte, o Senhor não estava nele. Veio um terremoto, o Senhor não estava nele.
Veio um fogo consumidor, o Senhor não estava nele. Mas veio um murmúrio de uma brisa suave. E ali o Senhor estava. Sabe o que aconteceu? Elias identificou a mudança da estação. Suave como uma brisa. O Senhor estava tirando ele de dentro daquela caverna. Trouxe uma boa notícia para ele. Olha, você não está sozinho não, você está achando que você está sozinho, mas tem 7.000 ainda que não se dobraram. Você não está sozinho não, tem gente ali em Israel que está sendo perseverante, que não se dobrou, que não adorou outro Deus. Vai lá, você tem uma missão, vai lá e cumpre essa missão. Elias saiu da caverna para viver aquilo que o Senhor tinha falado para ele fazer. Elias, um homem de Deus, temente ao Senhor. Grandes coisas o Senhor fez através da vida dele. Percebeu a mudança da estação. Começou a primavera, tempo de florescer, tempo de ungir novos reis. Mudanças estavam acontecendo, ele estava preparando um sucessor. Estava começando a acontecer coisas diferentes. Sabe, às vezes a gente consegue perceber as estações difíceis pelas mudanças do ambiente, mas às vezes a gente não consegue ser fiel e perseverante, e principalmente obediente, quando nós estamos em tempos de alegria. Os tempos difíceis, muitas vezes são para forjar o nosso coração. Muitas vezes são para provar o nosso coração, para ver onde o nosso coração está, para adorar ao Senhor independente das circunstâncias. Mas, no tempo da alegria, nós precisamos permanecer fiéis. No tempo da abundância, nós precisamos permanecer fiéis. Nós não podemos nos esquecer a quem nós servimos. Quando tudo coopera para o nosso bem, existe um Deus que está agindo ao nosso favor. Nós não podemos nos lembrar do Senhor só nos tempos difíceis, pedindo socorro e misericórdia. Nós precisamos adorá-lo também no tempo da alegria. Olha, então, era um tempo de florir, de desabrochar, alegria interna, de realização. Elias profetizou. Elias profetizou e passou algum tempo, ele foi levado aos céus. Ficou com o Senhor. Elias viveu a primavera. Depois de um tempo difícil, começou a desabrochar, começou a florir, começou a experimentar o poder, a presença de Deus de novo. Um milagre de novo. Olha, talvez você está escondido dentro da caverna. Talvez hoje seja o dia que o Senhor te chama para fora, através de um murmúrio de uma brisa suave. E fala, eu sou o Deus que muda o tempo e as estações. Você não vai viver um inverno para sempre. Você não vai viver o outono para sempre. Existe um Deus que te chama para sair da caverna e te lembra, ei, existe uma promessa para você. Chegou o tempo de florir, chegou o tempo de profetizar, chegou o tempo de viver a promessa do Senhor. Existe um Deus que está cuidando de você e te chama para fora da caverna. Não se esconda. Não se esconda, seja ousado no tempo da alegria, não tenha medo de profetizar, não tenha medo de impor as suas mãos sobre um enfermo e profetizar a cura, porque existe uma unção sobre a sua vida. Glória a Deus. E por fim chega o verão. Dias longos, o sol forte, a gente ama o verão para aproveitar uma praia. Mineiro vai ou para Cabo Frio ou para Guarapari. Chega o verão, árvores densas e é o tempo do fruto. Tempo de frutificar. Tempo do cumprimento da promessa. Olha,
O que diz lá em Atos 2, 40 ao 43. Eu vou achar aqui, em nome de Jesus. Com muitas outras palavras o advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Isso aqui aconteceu antes do versículo 40, fala sobre a vinda do Espírito Santo. Logo que o Senhor foi, logo que Jesus foi, ele deixou uma promessa que ele enviaria o Consolador. E aqui foi a primeira manifestação do Espírito Santo, lá em Atos 2, depois você lê esse texto, e todo mundo conhece quando estavam reunidos, e então veio um vento forte que invadiu aquele lugar, e línguas como de fogo ficaram sobre a cabeça daquelas pessoas que começaram a falar em outras línguas. E então eles desceram, as pessoas começaram a falar assim: esse povo está doido, esse povo está bêbado, tá falando, olha que loucura. E cada um estava entendendo na sua língua específica, e eles falando: está acontecendo alguma coisa diferente aqui. Tem um trem estranho aqui. E aí chegou o verão, que é o tempo de frutificar. Por isso que nós lemos essa parte, que fala que houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas através da vinda do Espírito Santo. Olha, o verão é o tempo de frutificar, tempo da gente viver a promessa e de passar para outras pessoas, de gerar na vida de outras pessoas. Uma árvore que produz fruto serve para alimentar outros. Um fruto que não serve para alimentar, ele perde a sua função. A gente precisa entender que no verão também é tempo de servir o próximo. Também é tempo de alimentar aquelas pessoas que talvez estejam passando pelo inverno ou pelo outono. Onde parece que aquela árvore está seca, vai morrer, você tem um fruto para oferecer. O fruto que vem da palavra de Deus. Existe uma promessa melhor para se cumprir do que a vinda do Espírito Santo. Olha, aqui foi o verão talvez mais intenso da terra, onde a maior promessa que se cumpre até hoje aconteceu. O Espírito Santo se manifestou de forma sobrenatural. A promessa que Jesus havia feito para aquele povo se cumpriu. E se cumpriu e rapidamente gerou frutos. As pessoas começaram a ver o mover sobrenatural, o manifestar sobrenatural do Senhor, e começaram a se alimentar, começaram a crer em Deus, começaram a crer no Senhor Jesus e aceitar a Ele como único Senhor e Salvador. E 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Olha, através da sua vida, o verão vai chegar, você vai frutificar e as pessoas vão ser salvas através de você. Você vai ser um canal de bênção, você vai ser um instrumento na mão do Senhor, você vai ser um modelo onde as pessoas vão olhar e vão falar: eu quero servir ao Senhor porque eu vejo Ele na vida de você. Eu vejo Ele na vida de alguém. Você vai ser essa pessoa. O verão está chegando e você não pode perder a oportunidade de oferecer esse fruto para alguém. Frutificar significa gerar em outro. Nós não podemos frutificar para nós mesmos. Nós frutificamos para o reino de Deus. Não existe nada que nós podemos fazer para que esse fruto seja para consumo próprio. Uma árvore não consome o seu próprio fruto. Nós precisamos entender que talvez existem pessoas que estão passando por uma estação difícil, sem alimento, com um silêncio ensurdecedor, e que precisa do fruto que está sendo gerado na sua vida, para poder se alimentar. Olha, o Senhor é um Deus que trabalha em estações. E independente da estação que você está vivendo, você precisa entender que as estações são meios externos que o Senhor usa para trabalhar em nós.
Por isso você precisa se perguntar: Senhor, o que você quer gerar em mim nessa estação? A nossa vida é feita de estações. Nem todo inverno é tão rigoroso quanto o inverno passado. Nem todo verão dá tanto fruto quanto o verão passado. Cada estação é diferente. E em cada estação, ainda que ela se repita, algo diferente o Senhor quer gerar no seu coração. Porque assim você vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor. Por isso, não tema quando a estação mudar, quando você perceber que o ambiente ao seu redor está mudando. Se alegre, porque significa que o Senhor está gerando em você algo que precisa ser gerado. Por isso, se alegre, porque o Senhor está querendo fazer em você algo que só Ele pode fazer. Cada estação, por melhor ou mais desafiadora que seja, passa. E por mais que sejam as mesmas estações futuramente, o Senhor sempre vai fazer cada uma delas diferente, direcionando a Ele, nos direcionando para o lugar que Ele planejou. A Bíblia diz lá em Daniel 2, Ele muda os tempos e as estações, depõe reis e estabelece outros, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm discernimento. O Senhor é o Deus que trabalha na sua vida. Identifique a estação que você está vivendo e deixe o Senhor trabalhar em você. Quando nós estamos estudando, nós vamos fazer uma prova para passar de ano. Nós precisamos dar respostas certas para que a gente seja aprovado e vá para o próximo nível. Às vezes você está vivendo uma coisa repetida que parece que não vai passar. O problema não está em Deus. Talvez a sua resposta está sendo errada. E por isso você não está mudando de estação. Você precisa dar a resposta certa. A resposta certa que o Senhor quer que você dê. Só Ele vai fazer em você. Só Ele vai falar com você. Só Ele vai gerar em você. Por isso, clame, ore, adore ao Senhor. Seja íntimo dEle, para que você consiga passar pelas estações, ser aprovado em todas elas e viver tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Amém? Se levante, vamos orar. Eu casei com a Gabi há 7 anos atrás. Nós éramos novos, nós não pensávamos ainda em ter filhos. Então chegou um tempo onde o Senhor começou a despertar esse desejo no nosso coração e nós começamos a tentar. A gente falou assim: rapidinho vai acontecer. Mês que vem você está grávida. E passou um tempo, passou 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, passou 1 ano. E aí a gente começou a procurar a medicina. Quando a gente foi procurar a medicina, a médica falou: olha, a gente tem que fazer alguns exames. Passou muitos exames para a gente fazer. Nós fizemos muitos exames, a Gabi fez muito mais do que eu. E saiu um resultado. Nós não tínhamos nada. Nada que impedia. E aí a gente falou: não, então, que bênção. E a médica ainda falou assim: olha, não tem nada. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam assim, mas ficam tristes, porque por que não está acontecendo? Por que a estação não está mudando? E aí a gente continuou tentando e depois a gente continuou com acompanhamento com essa médica. E ela falou: olha, já tem um tempo que vocês estão tentando, se até março não acontecer, vocês vêm, a gente tenta intervir de alguma forma, a gente tenta fazer alguma inseminação, alguma coisa. Então a gente tinha um prazo da medicina até março. E a gente estava tentando, mas a gente descansou e confiou no Senhor. A gente confiaria se a medicina falasse: olha, existe um monte de problema e não tem jeito pela medicina. E não foi isso que a medicina disse. Ela disse: olha, não tem nada. Mas o tempo não chegava. Foi então que
chegou fevereiro e a gente um pouco apreensivo, porque talvez no próximo mês nós teríamos que passar por alguma intervenção médica. Mas em fevereiro, o Senhor fez um milagre e nós descobrimos que a Gabi já estava grávida. Existe um Deus que trabalha em estações, não importa quanto tempo ela dure. Pode durar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2, 5. A estação vai passar. A estação vai mudar. E aquilo que o Senhor gerou no seu coração nunca vai ser esquecido. Nunca vai ser mudado. Nesse tempo nós aprendemos a descansar, a confiar, a entender que o tempo está nas mãos do Senhor. É Ele quem determina um tempo para todas as coisas. Está escrito na Bíblia, mas quando nós vivemos, nós conseguimos colocar em prática aquilo que está escrito na palavra de Deus. Por isso eu queria te dizer, ainda que a estação que você esteja vivendo talvez pareça durar muito tempo, continue adorando, continue crendo. Busque a resposta que você precisa dar, porque a estação vai mudar. A estação vai passar. E toda a estação, por mais difícil ou melhor que ela seja, serve para glorificar o Senhor através da sua vida. Amém? Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar: Deus, o que o Senhor tem para mim nessa estação? O que o Senhor quer me ensinar nesse tempo? O que o Senhor quer gerar no meu coração nessa estação? Qual a resposta eu preciso te dar? Comece a falar com Ele. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia nós vamos viver rompendo em fé. A palavra de Deus diz que nele nós somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, nós te louvamos por esse tempo. Te louvamos por essa estação, seja ela qual for. Nós queremos te adorar com a nossa vida, com a intensidade que há no nosso coração, entendendo que o Senhor é um Deus que quer gerar algo em mim, que o Senhor quer gerar algo em nós, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja glorificado através da minha vida. Senhor, ainda que eu passe, Senhor, por dificuldades, por desafios, Senhor, por estações rigorosas, eu entendo que o Senhor tem o melhor para mim, que o Senhor tem um projeto e um plano na minha vida que não vai se frustrar, que não vai passar, porque as promessas do Senhor não passam, a palavra do Senhor não passa. Oh Senhor, nós sabemos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, ainda que nada ao nosso redor coopere, Senhor, para o nosso bem. Existe um Deus que trabalha ao nosso favor. Nós não vamos viver pelas circunstâncias, nós não vamos viver pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos, e nós cremos no Deus do sobrenatural, no Deus que faz o impossível acontecer.
Nós te adoramos, Senhor. Nós nos entregamos a Ti. Nos capacita, Senhor. Nos dá entendimento e sabedoria para discernir o tempo e as estações. Para sermos levados, Senhor, ao lugar que o Senhor sonhou para nós. É o que nós desejamos, Senhor, em nome de Jesus. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Levante a mão bem alta.